Como você provavelmente já sabe, os anjos são os principais antagonistas de Neon Genesis Evangelion, tanto que os Evas, que dão nome pro anime, são robôs feitos especificamente para combater esses anjos, e no anime inteiro tivemos 17 anjos bem variados. Nesse vídeo eu te lembro tudo que você precisa saber sobre cada um deles, então caso você goste desse tipo de conteúdo sobre Evangelion, se inscreva no canal, que isso me motiva bastante a continuar fazendo mais conteúdo. Então sem mais demora, bora pro vídeo. A maioria dos anjos foram feitos a partir do primeiro deles, Adão, nascendo no ano 2000 no meio de uma gigantesca explosão apocalíptica. Eles ficaram por muitos anos hibernando, até que em 2015, logo no primeiro episódio do anime, a gente teve o primeiro ataque de um anjo em Tóquio 3. Primeiramente, você precisa saber que os anjos não têm forma física padrão, o tamanho e a forma pode variar muito, porém todos têm algumas características em comum, sendo que todos recebem energia de um motor chamado S2, eles também têm um núcleo, onde fica a alma de cada um deles, e a melhor forma de derrotar um anjo é destruindo esse núcleo. Eles também possuem a capacidade de projetar campos AT, que são barreiras impenetráveis que eles usam para se protegerem. Os anjos claramente têm como objetivo chegarem na sede da NERV, mas o porquê disso eu explico daqui a pouco. A origem de cada um deles também varia, alguns vêm do oceano, ou só aparecem diretamente sobre o Tóquio 3, enquanto outros podem vir até de fora da órbita da Terra. Agora, detalhadamente, cada um dos anjos que apareceu no anime original. Como eu disse, a maioria dos anjos foram feitos a partir de Adão, então é justo que ele seja considerado o primeiro anjo. O Adão apareceu na Terra alguns bilhões de anos atrás, tanto ele quanto a Lilith são de uma raça de alienígenas que veio povoar o nosso planeta, porém, quando eles se encontraram aqui, quem teve sucesso foi a Lilith. Já o Adão ficou bilhões de anos hibernando, até que no ano de 2000, ele foi achado pelos seres humanos na Antártica, e a tentativa das pessoas de estudarem ele fez com que ocorresse uma gigantesca explosão, que causou bilhões de mortes pelo planeta. Mas nesse momento, o Adão cumpriu o seu propósito original de se reproduzir. Ele acabou criando outras criaturas a partir dele, e essas criaturas são os anjos, que a gente conhece. Depois disso, o próprio Adão acabou voltando para o estado de embrião, e ficou nesse estado até o meio do anime, quando ele foi fundido na mão de Gendo Ikari. Nos últimos momentos do filme The End of Evangelion, ele acabou se fundindo definitivamente com a Lilith. A Lilith é considerada o segundo anjo. Como eu disse, ela veio para a Terra junto com Adão para tentar povoar o nosso planeta, e ela realmente conseguiu isso. Quase todas as criaturas vivas são descendentes dela, isso inclui os seres humanos. Depois disso, ela ficou hibernando, e no exato lugar da Terra onde ela tinha caído, veio a se tornar a sede da NERV, onde ela ficou até o final do anime, onde se fundiu com Adão. É importante você saber que caso os anjos ou o próprio Adão se fundissem com a Lilith, isso reiniciaria a vida na Terra. Esse é o real motivo para os anjos atacarem Tóquio 3 durante todo o anime. O terceiro anjo é Sachiel. Ele é um anjo humanoide anfíbio que aparece logo no primeiro episódio, e assim como a maioria dos outros, ele apareceu pelo oceano e tentou atacar Tóquio 3, porém foi derrotado pelo Shinji, da primeira vez que ele pilotou a unidade 1. O quarto anjo é Shanchael. Ele é semelhante a um cefalópode, porém ele ataca usando um chicote de luz. Ele ataca o Tóquio 3 durante o terceiro episódio do anime, mas também foi derrotado por Shinji na unidade 1. O quinto anjo é Ramiel. Ele tem a forma principal de um octaedro, mas pode mudar de forma. Ele ataca Tóquio 3 durante o quinto episódio e inicialmente consegue derrotar os pilotos. Porém, ele foi derrotado quando a unidade 0 usou um rifle de energia para conseguir acertar o núcleo desse anjo. O sexto anjo é Gardiel. Ele é um anjo aquático, parecido com um peixe, que aparece no oitavo episódio, enquanto atacava o comboio de porta-aviões que levava a unidade 2 para o Japão. Foi derrotado pelos pilotos Shinji e Asuka, enquanto os dois estavam na unidade 2. O sétimo anjo é Zerafel. Ele é humanoide bípede e tem a capacidade de se dividir e continuar lutando em conjunto com sua cópia. Ele apareceu no nono episódio do anime, e das duas versões do anjo foram derrotadas em conjunto pelas unidades 1 e 2. O oitavo anjo é Sandalphon. Ele foi encontrado ainda na forma de embrião durante o 10º episódio, ainda sendo gerado dentro de um vulcão. Porém, evoluiu rapidamente depois de desperto e foi derrotado
pela unidade 2, que mergulhou na lava para alcançá-lo. O nono anjo é Matarael, anjo de 4 patas parecido com uma aranha, que ataca derramando um líquido corrosivo. Ele apareceu no 11º episódio. Ele foi derrotado pelas unidades 0, 1 e 2, quando estas lutaram em conjunto. O 10º anjo é Sarrakiel. Ele foi o primeiro anjo voador que apareceu vindo direto da órbita terrestre. Ele apareceu no 12º episódio, quando este ameaçou cair sobre a cidade. Porém, o impacto foi minimizado pelas unidades 0 e 1, enquanto a unidade 2 destruiu seu núcleo, derrotando assim este anjo. O 11º anjo é Iruel. Ele é o primeiro anjo sem forma física. Ele na verdade é um vírus que no 13º episódio tenta invadir a sede da NERV. Ele inicialmente se espalha como uma colônia de bactérias, porém evolui e consegue se conectar nos sistemas eletrônicos do computador MAG. Este também foi o fim deste anjo, que por tentar invadir um supercomputador, acabou sendo repelido como um vírus eletrônico. O 12º anjo é Leliel. Ele tem uma forma circular, porém ele é constituído de sombras que absorvem aquilo que entra em contato. Foi exatamente isso que aconteceu no 16º episódio, quando a unidade 1 tentou combatê-lo, mas acabou sendo absorvida por este anjo. Isso durou até o momento em que a unidade 1 entrou no modo Berserker e conseguiu derrotar esse anjo por dentro, destruindo o núcleo deste. O 13º anjo é Bardiel. Ele também não tem forma física, sendo na verdade um vírus que durante o 18º episódio tomou controle sobre a unidade 3. Esta unidade, junto com o anjo, foram destruídos pela unidade 1, porém o piloto, que estava presente no momento da infecção, conseguiu sobreviver. O 14º anjo é Zeruel. Ele tem forma bípede, porém com braços em formas de fitas esticáveis e cortantes. Ele atacou diretamente a sede da NERV. No 19º episódio, ele também é um dos anjos mais resistentes em combate e conseguiu derrotar as unidades 0 e 2, sendo derrotado apenas pela unidade 1, que entrou no modo Berserker e devorou o núcleo desse anjo. O 15º anjo é Arael. Ele também é um anjo voador, que aparenta ser feito de luz. Ele também aparece pela órbita da Terra, porém este não sai do espaço. Ele ataca lançando um feixe de luz, que envia ondas mentais ao seu oponente. É exatamente isso que acontece no 22º episódio. Depois de desestabilizar a pílula da unidade 2, esse anjo foi derrotado pela unidade 0, quando esta lançou a lança de Longimus. Eu sei que isso ficou um pouquinho confuso. Ele simplesmente lançou uma lança que voa até a órbita da Terra e atinge o anjo, mas é realmente isso que acontece. É óbvio que essa não é uma lança normal e eu com certeza vou fazer um vídeo explicando sobre as lanças que aparecem na saga e por que todas elas são tão poderosas. O 16º anjo é Aramisael. Ele aparece no 23º episódio, inicialmente na forma de um anel de luz, porém ele vai mudando de forma, até que em certo momento da batalha, ele acaba tentando se fundir com a unidade 0, porém a piloto decide se sacrificar para deter o anjo, acionando assim a autodestruição do Eva. Isso causou a morte tanto do piloto quanto do anjo. O 17º anjo é Taberis, ou também pode ser chamado de Kaworu. Ele tem a exata forma de um ser humano comum, exceto que ele não nasceu normalmente. O corpo dele foi criado artificialmente, enquanto a alma dele foi retirada do anjo Adão. Ele foi criado e treinado pela SEAL, organização que controla a NERV, e depois que a pilota Asuka foi considerada incapaz de pilotar, ele foi enviado para Tóquio 3 para servir como piloto da unidade 2. Durante todo o 24º episódio, Kaworu atua como um piloto dentro da NERV, se aproximando de Shinji, apenas para no final do episódio ele se voltar contra a NERV e tentar ir até o fundo do Central Dogma, se fundir com a Lilith. Porém, enquanto fazia isso, ele percebe que está sendo enganado pela SEAL. Ele, estranhamente, decidiu desistir da sua missão. Ele acaba deixando de ser morto por Shinji, enquanto este usava a unidade 1. Esses são todos os anjos que apareceram no anime clássico. Ainda tem alguns anjos que são exclusivos dos filmes Rebuild, além de outros anjos que foram excluídos do anime. Esses provavelmente serão assuntos de futuros vídeos no canal. Então, caso você queira acompanhar mais conteúdo sobre Evangelion, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, falou e até o próximo vídeo.